tem também o diálogo do VAR. O Flamengo não jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo jogou bem, mas a gente não pode deixar de falar. O Flamengo foi prejudicado, sim, pela arbitragem. E o diálogo vai comprovar isso, porque a arbitragem no futebol brasileiro é uma vergonha. Antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar a notificação. E o melhor, é de graça, você não paga nada. É só clicar e assistir ao vídeo. Vamos para as informações? Vamos lá. Vamos falar agora do diálogo ontem dos árbitros no lance do Flamengo, que o Flamengo tanto reclamou. E com razão, o último lance, que na minha opinião foi pênalti em Luiz Araújo. Ah, não foi pênalti, mas por que ao menos o VAR não foi verificar? O VAR não verificou o lance lá do De La Cruz, que anulou o cartão vermelho para o Luan Cândido, dizendo que foi falta do De La Cruz no início da jogada? Por que o VAR não foi analisar o lance do Luiz Araújo? O Flamengo foi prejudicado? Sim. O Flamengo foi prejudicado? Sim. E o diálogo diz o seguinte: na comunicação, Daniel Nobre Bins inicialmente afirma que não houve falta de La Cruz em Pedro Henrique e cita contato acidental. Isso no lance da expulsão. Zanovelli, vamos ver uma possível falta no meio-campo. Estamos checando a possível falta no meio. Os dois estão olhando para a bola e bate acidental, afirma Bins. Para mim, o contato é acidental também, diz outro integrante da arbitragem que estava na cabine. No lance da possível falta, os dois jogadores estão deslocando e trança o pé acidental, totalmente olhando para a bola. Não há falta, estamos checando o impedimento, prossegue Bins. Bins, porém, destaca que De La Cruz poderia ter obtido vantagem ao se enroscar com o zagueiro Pedro Henrique. A gente tem que analisar porque ele teve uma vantagem tática, diz o Bins. Ele ganha uma vantagem tática, afirma Barroca, que é uma outra pessoa da arbitragem. Daniel Nobre Bins afirma a Paulo César Zanovelli que a situação acidental causa prejuízo a Pedro Henrique. Por isso, a situação, o cartão vermelho foi cancelado. Pênalti para o Flamengo no último lance. Áudio. Sobre o pênalti pedido pelo Flamengo do Luiz Araújo, 44 do segundo tempo, Zanovelli já afirma categoricamente: foi na passada, foi nada não, diz o árbitro de campo. Após análise de diferentes câmeras, Daniel Nobre Bins responde rapidamente, concordando com a decisão de campo. Tudo ok, tá? Gente, olha só, na boa. Por que tudo ok? Não tem nada ok, o lance é muito parecido com o lance lá do De La Cruz, gente. Por que o árbitro de vídeo não foi chamado? Ou melhor, por que o árbitro de vídeo não deixou o árbitro analisar o lance lá no vídeo? O Flamengo foi prejudicado? Sim. Eu não estou aqui justificando os erros técnicos e táticos do Tite, que são vários. Vocês que me acompanham sabem que eu venho falando nisso há muito tempo. Mas o Flamengo não pode ser tão prejudicado assim pela arbitragem. Mas eu avisei para vocês que uma briga entre Marcos Braz e Cacau Cota, vice-presidente do Flamengo, diretor de relações externas, respectivamente, do Flamengo, Marcos Braz e Cacau Cota, essa briga iria atrapalhar o Flamengo. Sabe por quê? Hoje ninguém sabe quem conversa com as instituições, com a CBF, com a FERJ, porque isso é um cargo do diretor de relações externas, o Cacau Cota. Porém, o departamento de futebol, entre aspas, tomou de assalto essa situação e assumiu essa responsabilidade. Por quê? Porque Marcos Braz e Cacau Cota, como nós informamos no dia 22 de abril, eu informei no dia 22 de abril o seguinte: o departamento de futebol do Flamengo assumiu a responsabilidade da função de relacionamento com as federações, CBF, por exemplo. O diretor de relações externas, Cacau Cota, está escanteado. Inclusive, a ida de Cacau à CBF no dia 22 de abril, quando o próprio Cacau Cota divulgou o vídeo lá na frente da CBF, não caiu nada bem entre os membros do departamento de futebol. A relação está azedada e Cacau Cota não está mais liberado para viajar com a delegação para os jogos e nem entrar no vestiário, como fazia anteriormente. Recentemente o Cacau viajou, uma viagem da Libertadores, se não me engano, lá para... Foi isso mesmo, para o jogo contra a Bolívia, porque o Marcos Braz não estava. E aí o Landim, entre aspas, teve que ligar às pressas para o Cacau Cota, sendo que Cacau Cota... Foi isso mesmo, foi um feriado de São Jorge, Cacau Cota estava a caminho de uma feijoada para comemorar o dia de São Jorge, só para vocês terem noção, a bagunça que é o Flamengo. E vocês sabem por que eles não estão se falando?
Por que Cacau Cota se candidatou a vereador no município do Rio de Janeiro sem falar com Marcos Braz, que também será candidato? Nossa, meu Deus! Então o problema entre os dois não tem nada a ver com o Flamengo, é pura vaidade. E o Flamengo segue sendo prejudicado. Porque se o Flamengo tivesse tendo reuniões como deveria ter com a CBF, eu tenho certeza que isso nada estaria acontecendo. Ou se tivesse acontecendo, o Flamengo teria, digamos, desculpas para dizer para a torcida, olha, a gente pelo menos está tentando. Só que eles não estão tentando. E aí hoje, uma semana depois do Flamengo ter jogado às 11 horas da manhã, o Marcos Braz me vai no Twitter e posta o seguinte: hoje não teve jogo às 11? Qual é o critério para os times escolhidos neste horário? É quem grita que não joga? Muitas coisas precisam de explicação. Aí o Cacau Cota foi responder: o meu amigo, esse assunto deveria ter sido discutido no arbitral, momento que se apresenta a tabela do campeonato. Agora é muito difícil qualquer mudança pela dificuldade do calendário. Abraços fortes, saudações rubro-negras a todos. Gente, os caras estão discutindo em Twitter, em rede social, enquanto o Flamengo está sendo prejudicado pela arbitragem. E Marcos Braz quer reclamar? Não vai ser no Twitter. Marca a presença na CBF, marca uma reunião com o presidente da arbitragem, marca uma reunião com o representante da CBF. Não vai ser no Twitter, Marcos Braz. Não vai ser. O Marcos Braz é um cara que entende muito de bastidor. Muito. Se tem uma coisa que ele entende, é bastidor de futebol da bola. Esquece. O cara entende muito de vestiário. Muito. Tem seus problemas. Eu falo, canso de falar aqui, critico, mas nisso ele entende. Só que nessa não tem como defender. Nessa não tem como defender. Enfim, vamos em frente. Fica aí a informação. Eu não gosto disso de eu avisei, mas essa é a verdade. Avisamos no dia 22 de abril que isso ia prejudicar o Flamengo e está prejudicando. E essa não é uma visão só minha, não. É uma visão de outros membros da diretoria do Flamengo. Porque no dia que eu noticiei isso, vários vieram me parabenizar pela coragem de noticiar isso. Porque isso está rolando há um tempão. Provavelmente muitos jornalistas já sabiam, mas eu acho que não tiveram coragem de dizer ou não acharam importante. Eu achei importante. Eu, no meu papel como jornalista e até mesmo como torcedor, me coloco no lugar do torcedor. O torcedor, eu quando eu era consumidor, hoje eu produzo conteúdo além de ser torcedor do Flamengo, quando eu era apenas consumidor, eu gostava de saber de tudo que acontecia no Flamengo. Então eu aqui no meu papel vou tentar trazer todas as informações. E a gente trouxe no dia 22 de abril. Dito e feito. E aí, nação rubro-negra? Estamos aqui para trazer as últimas novidades sobre a escalação do Mengão para o confronto contra o Palestino. Tite indicou mudanças importantes na equipe titular, com destaque para a volta de Everton Cebolinha. Vamos conferir todos os detalhes desse jogo crucial que acontece nesta terça-feira. Galera, o Flamengo está a todo vapor se preparando para o duelo contra o Palestino. E Tite já deu indícios sobre como a equipe vai entrar em campo. No último treino antes da partida, realizado no Complexo Las Rosa, CT do Coquimbo Unido, o técnico comandou os trabalhos finais, e a imprensa teve a chance de espiar um pouco do que rolou por lá. Entre os destaques, Everton Cebolinha, que estava se recuperando de uma lesão na panturrilha direita, participou sem restrições do treinamento, mostrando que está pronto para retornar à equipe titular. Além disso, Tite deu preferência ao Everton no lugar de Bruno Henrique, distribuindo os coletes no momento em que a imprensa estava presente. Com isso, a provável escalação do Mengão para o confronto fica assim: Rossi no gol, Vina e Wesley nas laterais, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, formando o meio-campo com Alan, Gerson e De La Cruz. No ataque, teremos Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha, formando um trio ofensivo de respeito. É hora de mostrar a força do Mengão e buscar mais uma vitória importante. O jogo está marcado para esta terça-feira, às 21 horas, de Brasília, no estádio Francisco Rumoroso, e a nação rubro-negra estará em peso apoiando o time rumo à vitória. Vamos com tudo. Flamengo. Rumo à Glória.